Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Luana e esta é mais uma aula de história. Essa aula de história já é a última aula de história desse roteiro de abril que vocês têm em mãos. Passou rápido, né? Passou super rápido de novo. E eu espero que vocês tenham feito não só as aulas de história, né, mas todas as aulas com muito amor, com muito capricho, com muito empenho, prestando bastante atenção em tudo, porque é assim que a gente aprende, né? Bom, a professora vai começar a aula de hoje, mas antes nós vamos recapitular um pouquinho o que nós vimos na aula anterior. Vamos lá? Nós começamos estudando sobre a cidade, sobre a zona urbana e suas características, né? Nós vimos que a partir da década de 60, com a instalação, né, de indústrias nas cidades, o que aconteceu? Teve um aumento da população, né, que veio do campo, foi para a cidade e a procura de emprego, né, e de melhores condições de vida. Conforme a população aumentava, crescia também a quantidade de casas, de moradias, né, e de serviços oferecidos. E a cidade foi se transformando, foi crescendo, evoluindo, né, e passou a ser o que a gente conhece hoje das cidades. Nós vimos que as cidades possuem construções, né, próximas umas das outras, com ruas, avenidas, comércios, indústrias, né, e etc. Depois nós começamos a estudar sobre o comércio, né? Nós vimos que o comércio, né, a compra e venda de produtos, era feita por vendedores ambulantes, que eram vendedores que carregavam os seus produtos, né, nas mãos, assim, em cestas, e eles vendiam esses produtos na cidade. E na aula de hoje, nós vamos aprender mais sobre as cidades, mais sobre as indústrias. Nós veremos como eram, né, as indústrias de antigamente, quem trabalhava nas indústrias. Vamos ver também como eram os meios de transportes utilizados antigamente, tá bom? Bom, a professora já colocou então aqui na tela. É, Nós vamos estudar, tá? Da página 47 do roteiro, ó, já estou aqui, coloquei na página 47, até a página 49. Na página 49, nós pararemos aqui, nessa questão aqui, tá legal? Nós utilizaremos também o livro didático de história, tá? Vamos começar então. A professora vai aumentar a tela para ficar melhor para vocês verem. Aula 15. Ler para saber. Colocamos aqui para vocês um texto curtinho. Aqui embaixo tem no site a íntegra, né? O texto todo, se vocês quiserem entrar para explorar mais sobre esse assunto. É um texto bem legal, que fala dos chimpanzés. E é um texto informativo, com algumas curiosidades dos chimpanzés, tá? Então é muito importante que vocês façam a leitura desse texto. A professora não fará agora, mas é legal para vocês treinarem a leitura de vocês, a compreensão leitora de vocês, tá? Vamos começar aqui então em história, ó. História. Vamos ler juntos, acompanhem aí. Já estudamos como era o comércio antigamente, na aula anterior, né? Nós estudamos como era o comércio. Hoje vamos descobrir como eram as indústrias, as cidades e as indústrias. Vamos lá. Prestem bastante atenção, tá? É facinho. É só prestar atenção, ó. A indústria é o local, fábrica, onde ocorre a transformação de matérias-primas em produtos elaborados pelo homem para fins comerciais. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer que é na indústria, né? A indústria é o local, né, que a gente chama de fábrica, que tem essa transformação da matéria-prima em produto para ser comercializado, né, pelo homem. Mas, professora, o que é matéria-prima? Vamos lá. Por exemplo, ketchup, né? Quando a gente pensa no ketchup, existe uma indústria que fabrica o ketchup. E a matéria-prima que ela utiliza para fabricar o ketchup, por exemplo, é o tomate. É a matéria-prima principal, né? O tomate também serve para fazer os molhos de tomate que vocês conhecem, né? Que a mamãe usa em casa, os extratos de tomate,
né? Esses são exemplos. Outro exemplo, o látex, que é uma substância que é tirada das seringueiras, né? Esse látex vai para a indústria e ele é transformado em borracha, que vocês usam, borracha escolar, em pneu de carro, tá? Outro exemplo, a parafina. A parafina vai para a indústria e eles transformam a parafina em vela, né? E tem vários outros exemplos de matéria-prima, eu só dei alguns aqui. Mas é isso que a indústria faz, ela transforma a matéria-prima em produtos que vão ser usados para comercialização, né? Para serem vendidos, para compra e para venda, né? Então vamos continuar, ó. Nesses estabelecimentos, né, nas fábricas, nas indústrias, os funcionários e as máquinas. Opa, tá dando uma. Os funcionários e as máquinas são responsáveis pela produção de diversos objetos, alimentos, roupas, calçados, remédios, carros, etc. Então, tá falando aqui nessa frase que nesses estabelecimentos, funcionários e máquinas, né, pessoas e máquinas, são responsáveis pela produção, né, pela fabricação de diversos objetos, alimentos, roupas, calçados, remédios, carros, etc. A atividade industrial, ela é muito importante, pois através dela, vários objetos de grande utilidade para o homem são produzidos, né? As indústrias, elas fabricam produtos que são essenciais para a nossa vida, que são muito importantes para a gente viver bem, para a gente ter qualidade de vida, né? Outro ponto positivo é que ela proporciona emprego para várias pessoas. Então, as indústrias, elas geram muitos empregos, né? E isso é muito bom para a população, né? Para as pessoas viverem melhor. Aí tem uma pesquisa, ó. Pesquise com o auxílio de um adulto indústrias ou fábricas em nosso município. Aí vocês vão escrever o resultado da pesquisa nas linhas abaixo. Então, vocês vão pesquisar quais indústrias, né, fábricas que existem aqui em São José do Rio Preto, tá legal? E vão colocar aqui nessas linhas abaixo, tá? Peçam ajuda de um adulto para fazer isso, tá legal? Vamos dar continuidade, né? Vamos lá, ó. Ainda na página 47, né? Depois da pesquisa. Será que as indústrias de hoje são iguais às indústrias de antigamente? Nós sabemos, né, que as indústrias hoje são muito modernas, né? As máquinas das indústrias são muito modernas. Será que antigamente era assim? Como será que era, hein? Como surgiram as primeiras indústrias em nosso país? Nós vamos descobrir agora. Com o livro didático, né, nós vamos ler um texto e realizar as atividades. Ó, abra o seu livro de história na página 49. A professora vai espelhar aqui na tela, tá? Para vocês, para a gente acompanhar junto. Nós vamos ler o texto e realizar as atividades dessa página. Então, vamos lá? Bom, a professora já colocou então na tela para vocês a página 49, tá? Vamos começar a fazer a leitura, vamos ler juntos. Depois que a professora lê, vocês podem acompanhar a leitura junto com a professora e depois façam a leitura sozinhos também desse texto, tá? De forma silenciosa, para ver se vocês entenderam tudo certinho, tá? As cidades e as indústrias. Há pouco mais de 100 anos, houve um grande desenvolvimento das cidades, né? Tá falando aqui que as cidades, há pouco mais de 100 anos, se desenvolveram bastante, principalmente as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso aconteceu porque os fazendeiros investiam nessas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, o dinheiro que ganhavam, principalmente com a produção e a venda do café. Então, os fazendeiros investiam o dinheiro que eles ganhavam na produção e venda de café e investiam nessas cidades, né, do Rio de Janeiro e São Paulo. Boa parte desses investimentos, né, parte desse dinheiro investido pelos fazendeiros foi aplicado na instalação de indústrias nas cidades. Né? Instalaram-se com esse dinheiro, boa parte desse dinheiro dos fazendeiros foi usado para a implantação de instalação de indústrias nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Essas indústrias fabricavam
Principalmente, então essas primeiras indústrias, ó, fabricavam principalmente tecidos, roupas, calçados e alimentos, como farinha, macarrão, doces, queijos, entre outros, né? À medida que as fábricas eram instaladas, crescia o número de trabalhadores que iam do campo para a cidade em busca de emprego. Na aula anterior, né, quando a gente começou a estudar sobre o comércio, a gente viu mesmo que a partir da década de 60, né, com a instalação das primeiras indústrias, o que aconteceu? Aliás, com o aumento da quantidade de indústrias, o que aconteceu? Os moradores do campo, né, em busca de emprego e melhores condições de vida, iam para a cidade. Por conta dessas fábricas, né, que estavam sendo instaladas. Então, tinha mais oportunidades de emprego. Por isso que os trabalhadores eles saíam do campo e iam para a cidade. Aí nós temos uma imagem. Aí vocês podem observar então essa imagem do livro de vocês mesmo, né, que está mais próximo de vocês, para observar melhor, né, cada detalhe, ou na tela também do vídeo. Na imagem, né, a gente consegue perceber alguns maquinários, né, umas máquinas, pessoas trabalhando, né, neste lugar. Uma foto que provavelmente é uma imagem provavelmente antiga, né, ela é uma imagem preto e branco, as vestimentas mesmo das pessoas dá para ver que é uma foto de antigamente, né, as máquinas parecem ser antigas também. Vamos ler a legenda da foto, né? É muito importante fazer a leitura das legendas. Ó, trabalhadores na fábrica Santana da Companhia Nacional de Tecidos de Juta, município de São Paulo. Então, é uma foto, né, de uma fábrica no município de São Paulo. A foto é de 1931, né? Tá falando, ó, fábrica de tecidos, né? Companhia Nacional de Tecidos de Juta. Vamos então para as questões, tá? Nós acabamos de ler o texto, né? Já observamos a imagem. Vamos para as questões agora, ó. Questão 1. Responda as questões a seguir. A. Quais produtos eram fabricados nas primeiras indústrias instaladas no Brasil? Então, essa informação, né, dessa questão A está no texto que nós acabamos de ler. A gente viu então que boa parte dos investimentos foi aplicada na instalação de indústrias, né, no Rio de Janeiro e São Paulo, desse dinheiro dos fazendeiros, né, parte desse investimento foi para a instalação de indústrias. E a gente viu que essas primeiras indústrias fabricavam algumas coisas. Então, vocês vão buscar essa informação no texto e vão colocar aqui, tá? Nessa linha da questão A, tá? É para responder no próprio livro, tá bom? Porque tem espaço suficiente. Todas essas questões vocês vão responder no livro. Questão B. Na foto acima, ó, então essa questão B, ela está sendo, né, tá relacionada à foto, à imagem. Qual é o tipo de fábrica, né? Qual tipo de fábrica está representado? Então, se a gente observar essa imagem, né, ler a legenda dela, é fábrica de que essa, hein? A gente consegue perceber na imagem, né? Tá saindo algumas coisas aqui das máquinas, ó. Né? O que está sendo produzido aqui? O que está sendo fabricado aqui? Né? E se você não conseguir perceber pela imagem, na legenda tem, né? Do que fábrica do quê? Facinha, né? E a atividade C, ó. Quem eram os trabalhadores dessa fábrica? Quem trabalhava nessa fábrica? Como que eu vou saber, professora? Analisando, observando a imagem. Então, vocês vão olhar bem essa imagem. A gente viu que nas indústrias, né, tem os funcionários e tem as máquinas. Isso que faz a indústria funcionar, né, as pessoas e as máquinas. Quem são as pessoas que estão presentes nessa foto antiga? Quem é que está trabalhando nessa fábrica? Tem mulher? Tem homem? Tem criança? Então, vocês vão reparar bem, né, e vão colocar aqui nessa linha, tá legal? Na linha da questão C, na resposta da questão C, tá? Então, agora a gente vai voltar para o nosso roteiro de estudos, né? Nós já fizemos a página 49, agora nós vamos voltar para o roteiro de estudos, para a página 48, lá em cima. Vamos ler juntos.
Quem trabalhava nas indústrias? Então, nós estudamos um pouquinho como eram as indústrias antigamente, né? Agora, quem é que trabalhava nessas indústrias? Os trabalhadores das indústrias de antigamente também não eram os mesmos de hoje em dia. Como nas indústrias tinha muita oportunidade de emprego, os trabalhadores rurais, do campo e imigrantes, pessoas de outros países, vinham para a cidade em busca de uma vida melhor. Eram eles que trabalhavam nas indústrias. Então, tá falando que antigamente, aqui, né, nesse parágrafo, tá falando que antigamente os trabalhadores das indústrias, eles vinham, eram trabalhadores rurais, né, pessoas do campo, que vinham para a cidade à procura de emprego, né, para trabalhar nessas indústrias, e também, além das pessoas, né, que vinham do campo, pessoas vinham de outros países para trabalhar nessas indústrias, né, e para viver aqui, à procura de melhores condições de vida, né, em busca de uma vida melhor. Agora, ó, no roteiro tem umas atividades, ó, vamos ver se aprendi. A criança deverá realizar sem o auxílio do adulto. Então, essas atividades aqui, as mesmas que a gente teve na aula anterior de história, tá? Vocês vão fazer sozinhos, sem a ajuda do adulto, tá bom? A professora não vai mandar correção dessas, porque eu quero ver quando eu pegar o roteiro de estudos de vocês, ver se vocês conseguiram fazer sozinhos, tá? Sem nenhuma ajuda. Ó, assinale a alternativa correta, a alternativa certa. Então, vocês vão assinalar, fazer um X na alternativa que vocês acharem que está, ó, ok, correta. Qual a importância da indústria para a nossa vida? Então, nós estudamos sobre isso, né, nos textos que nós acabamos de ler. Qual é a importância da indústria para a nossa vida? Então, ó, a primeira alternativa está escrito assim, ó. As indústrias e fábricas são importantes por poluírem o meio ambiente. Então, tá falando aqui que as indústrias e fábricas são importantes por poluírem o meio ambiente. Será que é essa a alternativa correta? A de baixo, ó. As indústrias são importantes, mas não geram empregos. Elas são importantes, mas não geram empregos. A outra, a de baixo, ó, as indústrias são muito importantes, pois geram empregos e fornecem produtos que facilitam a vida do homem. E por último, ó, os produtos produzidos pelas indústrias não são importantes. Então vocês vão analisar qual é a melhor resposta, a resposta correta, tá? E vão fazer um X nela, tá legal? É facinha, né? Bom, então depois de fazer, né, essa atividade sozinhos, né, marcar a alternativa correta, vocês vão continuar aqui, nós vamos dar continuidade fazendo a leitura, vamos fazer a leitura juntos, tá? Ó, meios de transporte urbanos. Então nós vamos falar agora dos meios de transporte da cidade, né, dos urbanos. Como é que as pessoas se locomoviam de um lugar para o outro nas cidades, hein? Vamos ler o texto, ó. Vimos que as cidades, o comércio e a indústria sofreram várias transformações com o tempo. Realmente, né? Nós vimos que as coisas estão sempre evoluindo, estão sempre se transformando e acabamos de analisar, inclusive, a foto de uma indústria, né, de antigamente e vimos como está diferente, né? Se a gente comparar a indústria de antigamente com a indústria de hoje, né? Como hoje em dia é tudo mais moderno, né? Acabamos de analisar uma foto. Será que o mesmo aconteceu com os meios de transporte? Será que os meios de transporte são os mesmos? Né? Os meios de transporte de hoje são iguais aos os meios de transporte de antigamente? Pense sobre isso e responda abaixo através de desenho ou palavras. Então, nesse quadro aqui, ó, vocês farão desenho ou escrever, tá? Como você acredita que eram os meios de locomoção de antigamente? Como as pessoas se locomoviam de um lugar para o outro, tá? Então, vocês vão fazer desenho ou escrever nesse quadro abaixo. Como é que era? A professora sabe que vocês já sabem como é os meios de transporte de hoje, né? Mas e os de antigamente? Como é que era? Tá? Então, vocês vão desenhar ou escrever aqui, tá?
Vamos descobrir se você acertou como eram os meios de transporte de antigamente? Então, ó, antes, né, da gente ir para o livro agora, faça esse seu desenho para a gente saber se você tá, ó, craque, já sabe como eram os meios de transporte, né? Se vocês conseguiram acertar como era. É legal vocês fazerem esse desenho antes, porque aqui no livro agora nós vamos falar sobre como eram esses meios de transporte. Né? Nós vamos para o livro de história na página 52 e 53. Então, depois do desenho, aí vocês pegam o livro, tá bom? Para fazer. Faça o desenho primeiro. No livro, a professora vai dar continuidade aqui, tá? No livro, nós vamos apenas ler os textos, tá? Tem algumas atividades nessas páginas, mas nós não vamos fazer. Nós vamos apenas ler os textos dessa página 52 e 53. Então, vamos lá, a professora vai colocar na tela. Bom, a professora então já colocou aqui na tela a página 52 do livro de vocês, tá? Nós vamos ler esse texto aqui, ó, os meios de transportes urbanos. Nós não vamos fazer essa atividade 1, A e B. Então, nós vamos ler o texto e olhar e observar essa imagem, tá? Nesta página. Então, vamos lá, ó. Os meios de transporte urbanos. Acompanhem a leitura aí com a professora, tá? Então, meios de transporte urbano, quer dizer, meio de transporte da cidade, né? Hoje, ônibus, automóveis, motocicletas e bicicletas circulam pelas ruas de muitas cidades. É fato, né? São os meios de transporte de hoje em dia, né? Ônibus, automóveis, os carros, né? As motos, bicicletas. Mas será que sempre foi assim? Nos dias atuais, carroças, charretes e cavalos são mais facilmente encontrados nas áreas rurais. Porém, há cerca de 100 anos, esses meios de transporte eram muito comuns nas cidades. Olha que interessante, né? Tá falando aqui nesse parágrafo que hoje em dia a gente encontra as carroças, charretes, né, cavalos com mais frequência na zona rural, né, no campo. Mas nem sempre foi assim. Há cerca de 100 anos, assim, esses, né, charretes, carroças e cavalos eram encontrados, a gente encontrava nas cidades, eles andavam pelas cidades de antigamente. A invasão de veículos motorizados, né, veículos com motor, fez com que aos poucos os bondes elétricos e os automóveis passassem a fazer parte do dia a dia dos moradores da cidade. Com o crescimento urbano, né, com o crescimento da cidade, as pessoas foram morar mais longe do trabalho. As cidades ficaram grandes e as pessoas ficavam cada vez mais distantes da casa, né, do trabalho. E elas necessitando mais dos meios de transporte. Que legal, né? Ó, aí tem uma imagem, né, do lado do texto. Vocês já viram esse meio de transporte aí pelas ruas da nossa cidade, aqui de São José do Rio Preto? Ó, charretes, vamos ler a legenda, ó. Charretes utilizadas no Brasil há cerca de 150 anos. Bem antiga, né? Essa foto é uma foto de 2014. A foto foi tirada recentemente. Provavelmente alguém que preserva, né, esse tipo de meio de transporte. Mas eu nunca vi uma desse jeito mesmo. Eu não conheço pessoalmente, assim. Que legal, né? Bom, a página 52, o que nós vamos fazer é isso. Agora nós vamos para a página 53. Então, passem aí para a folha do lado, olhem a folha do lado do livro de vocês agora, tá? Página 53. Nesta página, nós vamos fazer a leitura do texto e vamos observar essas 4 imagens. A atividade 2 nós não faremos, tá bom? Então, vamos fazer a leitura juntos, tá bom? Vamos lá, ó, acompanhem aí. Transporte coletivo, passado e presente. Então, esse texto, né, o título dele vai falar disso. Transporte coletivo, que é o transporte público, né, que é um transporte de pessoas em grupo, já tem horários programados para funcionar, né, os transportes coletivos, rotas já estabelecidas, né, eles cobram geralmente uma taxa, né, para as pessoas que vão utilizar esse serviço. Atualmente, muitas pessoas utilizam meios de transporte coletivo
ônibus, metrô, trem, van de lotação. Percebam aí que lotação está em destaque no texto, né? E percebam também que do lado tem um quadrinho explicando o que é lotação, em verde, ó. Lotação, meio de transporte parecido com ônibus, mas com capacidade menor de passageiros, porque no caso aqui é van, né? Então são quantidade de passageiro mesmo que comporta é menor. Aqui na nossa cidade, né, em São José do Rio Preto, a gente tem mais contato com ônibus, né, como transporte público, o transporte coletivo. O metrô nós não temos aqui, né? Eu já andei de metrô em São Paulo. Outras cidades têm também, mas aqui na nossa cidade não tem. Trem, né? Nós temos trem aqui? Temos, mas ele não serve para transporte de pessoas, né? Aqui na nossa cidade. Mas de produtos mesmo, né? E van de lotação, que nós não temos aqui também. Geralmente são em cidades maiores mesmo que tem essa van de lotação. E como eram os meios de transporte coletivo antigamente? Será que eram iguais? Será que sempre teve metrô? Sempre teve ônibus? Sempre teve trem? Né? Vamos ler para descobrir. Ó. Segundo parágrafo. No Brasil, os transportes coletivos começaram a ser oferecidos há mais de 100 anos, ó, bastante tempo, né? Começaram a oferecer esses transportes coletivos. No início, eram bondes puxados por animais. Então, vou pedir agora para vocês olharem já essa primeira imagem, ó, das quatro, a primeira, uma imagem em preto e branco, que nós estamos falando do bonde, né, que foi os primeiros, né, a serem oferecidos. Bonde, vamos ler a legenda, ó, bonde puxado por burros em Salvador, Bahia, foto de cerca de 1900. Então, nessa foto, ó, a gente vê, né, dois animais, né, puxando um pequeno bonde. A gente percebe que tem pessoas em pé, né, pessoas que estão de pé. Tem um guia, né, dos animais aí. Então, foi os primeiros, né, meios de transportes coletivos no nosso país. Vamos lá, voltar agora para o segundo parágrafo. Em 1892, foi inaugurada a primeira linha de bondes elétricos na cidade do Rio de Janeiro. Então, em 1892. Então, vamos para as fotos de novo. Ó. Do lado dessa foto do bonde, nós temos uma foto do bonde elétrico. Então, o primeiro era um bonde puxado, né, por animais, e esse segundo, ó, um bonde elétrico. Este é da cidade, é de São Paulo, ó. Inauguração da primeira linha de bonde elétrico em São Paulo. Foto de 1900. Aí, agora nós vamos voltar para o texto, o terceiro parágrafo. A partir de 1950, em muitas cidades, os bondes começaram a ser substituídos por ônibus. Na terceira foto, ó, já tem um ônibus aí, um verde, ó, estão vendo? Ó? Passageiros embarcam em ônibus em Teresina, Piauí, foto de 2015, uma foto mais recente, né? Voltando para o terceiro parágrafo, ó, em 1974, na cidade de São Paulo, foi inaugurado o primeiro metrô no Brasil. Então, em 1974, foi inaugurado o primeiro metrô no Brasil, né? O metrô, muitas vezes, é subterrâneo, né? Ele fica embaixo do solo, né? No solo, dentro do solo, embaixo, assim. Ele anda sobre trilhos e é movido a eletricidade. Então, essa última foto, ó, é de uma estação de metrô do município de São Paulo, uma foto de 2014. Legal, né? Agora nós vamos voltar ao nosso roteiro de estudos. Vamos lá. Bom, vamos dar continuidade então aqui no roteiro, na página 49, né? Nós terminamos a 48, nós vamos para 49. Vamos ver se aprendi. Outras atividades que vocês deverão fazer sozinhos, tá? A criança deverá realizar sem o auxílio do adulto.
Vamos lá, ó, vocês são facinhas, elas são relacionadas aos meios de transporte que nós acabamos de estudar, tá? Assinale a alternativa correta. Vocês vão fazer um X na alternativa correta, na alternativa certa. Atualmente, encontramos carroças, charretes e cavalos mais facilmente nas zonas urbanas ou nas zonas rurais? Então, atualmente, a gente encontra carroça, charrete, cavalo mais fácil onde? Na zona urbana ou na zona rural? Atualmente, hein? E a outra questão, e a última para finalizar as atividades de hoje, são meios de transportes coletivos: ônibus, metrô e trem, ou moto, carro e caminhonete? Vocês vão fazer um X na alternativa correta, tá? Bom, crianças, a aula de hoje então fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar mensagem para a professora de vocês, tá legal? Nós estamos finalizando este roteiro de abril, que vocês deverão entregar na próxima semana. Quem está com atividade atrasada, faça essas atividades, entre no site, assista a videoaula, procure o dia lá que está faltando, procure a videoaula do dia, assista, faça junto, né, com o roteiro, junto com a professora, na videoaula. Quem estiver com a atividade em dia, revise o roteiro. É muito importante essa revisão. Vê se foi tudo corrigido, vê se você pode melhorar alguma coisa, vê se ficou alguma atividade sem fazer. É importante entregar esse roteiro completo para a professora. Ter uma rotina de estudo diária é imprescindível para o aprendizado de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!